Da mesma forma que o senador Pedro Taques hoje esteve aqui nessa tribuna, ontem o senador Braille, também nós vamos falar um pouco sobre as nossas dificuldades em relação à logística em nosso país. Definitivamente não foram as guerras, os conflitos armados que produziram desenvolvimento para a raça humana. Foi o comércio, isto sim, o indutor de avanços em todas as áreas de conhecimento. A atividade mercantil ajudou a unir os povos, expandir cidades e a investir em tecnologia. As rotas comerciais do passado convertem-se de grandes vias da economia globalizadas. Principalmente, os portos são os monumentos do dinamismo e da capacidade empreendedora de uma comunidade. Não é exagero dizer assim, sendo que as estradas e portos criaram o próprio sentido de desenvolvimento humano, pois foi justamente por meio dessa estrutura, senadora Lides, de escoamento da produção, que o mundo conheceu o esplendor, atravessou mares, venceu cordilheiras e implantou sofisticado meio de interação entre comunidades espalhadas pelo vasto planeta. Muito antes do nascimento de Cristo, os romanos já negociavam seda com os chineses. A metalurgia, a medicina de hábitos alimentares ganharam o mundo e sofisticaram-se. Foi a partir de caravanas de comerciantes que cruzavam terras e vendiam novidades. Faço esta introdução, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, para lembrar que vivemos uma situação oposta nos dias de hoje em nosso país. Nossos produtos primários estão perdendo competitividade internacional, devido à falência do sistema de transporte nacional. Um indicativo desta calamidade foi o cancelamento da compra de um carregamento de 2 milhões de toneladas de soja da China, o maior parceiro econômico do país na atualidade, com a aquisição de 70% dessa leguminosa plantada em solo brasileiro. E o responsável pela essa desistência, segundo os compradores, foi o atraso do envio desta commodity, uma espécie de combinação danosa entre estradas mal conservadas, pequena frota para oferta de embarque dos grãos, para não só em ferrovia e rodovias, mas também vias férreas e a falta de agilidade nos principais portos do país. Neste momento, as filas de caminhões nos portos de Santos chegaram a alcançar 30 quilômetros. E o frete entre Sorriso e Mato Grosso até o litoral, senhora presidente, saltou de 195 mil a tonelada da safra passada para R$320, ou seja, quase 100%, senadora Lídice da Mata. Mas, senhoras e senhores senadores, é convênio de meus pares, passo a traçar um breve roteiro desta verdadeira corrida de um obstáculo vivenciada cotidianamente pelos carreteiros que cortam o centro-oeste e o sudeste do Brasil. Saindo de Sorriso até o Porto de Santos, serão percorridos 1.950 quilômetros no primeiro trecho pela BR-163 até o município de Nova Mutum. O caminhoneiro enfrenta buracos e rachadura das pistas. De Nova Mutum até o Posto Gil existe um percurso de 22 quilômetros, praticamente intrafegável. Deste ponto em diante, teremos trechos de gargalo nas passagens urbanas dos municípios de Nobre e Jangada, além, obviamente, dos buracos. Chegando em Cuiabá, Várzea Grande, encontramos outro local de congestionamento, como bem disse no parte que fiz o senador Pedro Taques, nos 27 quilômetros da rodovia do Imigrantes, com atraso até 5 horas de viagens. Adiante, teremos 2 pontos de estrangulamento nas passagens urbanas dos municípios de Jaciara e São Pedro da Cipa. Outro trecho com enormes crateras e trincamento da pista é aquela compreendida entre Jaciara e Rondonópolis. Dali, agora para a BR-364, os caminhões seguem para os terminais ferroviários dos municípios de Tiquira, Alto Garças e Alto Araguaia, ainda tendo a estrada com muitos buracos e rachaduras.
Nestas estações, 90% da produção é embarcada nos vagões da LL, logística e outros 10% seguem de caminhão até o destino final em Santos. No porto começa novo carruário. Alguns carreteiros são obrigados a aguardar em filas por semanas até suas cargas embarcarem para o exterior. Mas, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, uma imagem vale por 1000 palavras. Assistimos nos telejornais, meu caro, valoroso, mestre, senador Cristóvão Buarque, e lemos as páginas da imprensa, cotidianamente, tais informações. Porém, eu gostaria de propor mais. Quero convidá-los a inspecionar em loco tal situação. Para tanto, após compartilhar a ideia, na sessão da manhã de hoje, da Comissão da Infraestrutura, decidi apresentar, no âmbito daquele colegiado, requerimento no sentido da comissão, ou seja, da constituição de um grupo de trabalho, cuja missão será realizar diligências para que os legisladores tenham um contato direto com os profissionais do transporte, empresários e moradores em torno das rodovias, portos e ferrovias. E desde já proponho que a primeira etapa desta jornada se dê na travessia entre Sorriso e Alto Araguaia, em Mato Grosso, seguida de uma verificação no Porto de Santos. Com certeza, seria uma viagem revestida de grande significativo político, especialmente com a reaproximação do senador com a comunidade. Além do mais, tal proximidade nos permitirá conhecer melhor o Brasil profundo, o país que trabalha e produz, o país que olha para a instituição e normalmente não é olhado por elas. E para finalizar, eu gostaria apenas de reconhecer que o senador Braulio Maggi teve uma iniciativa parecida quando governador com seus estradeiros por nosso estado de Mato Grosso. Mais do que nunca, o Brasil precisa acertar o passo rumo ao futuro, ganhando competitividade econômica, respeito da comunidade internacional e caminhando ao longo da sua agente. De maneira que eu acho que é um grito do socorro que nós estamos fazendo diante desta tribuna ao Congresso Nacional, ao Poder Executivo, que algumas providências têm que ser tomadas. A sociedade, sobretudo, o setor produtivo, notadamente, tem pagado muito caro. E você não vê nenhuma medida exitosa. Eu espero, com a presença do diretor-geral de DINIT, que esteve a semana passada na Comissão da Infraestrutura, de fato seja verdadeira. Na medida que, lamentavelmente, estão fazendo de algumas obras de real importância para o nosso Estado e para a região centro-oeste apenas um palanque político. Por exemplo, já há mais de 8 anos, falo através das audiências públicas do meu Estado, com a presença de ministros, diretor do DINIT, presença do governo do Estado, de secretário do Estado e de outros políticos daquela região, dizendo de que a ferrovia FICO, que é uma ferrovia de integração entre o Mato Grosso, o Goiás e, por conseguinte, sair uma variante para o estado de Rondônia, seria executado. Entretanto, meu caro, valoroso senador Pedro Táxi, é apenas tapeaçó e mentira. Particularmente, eu tive, infelizmente, participei de uma audiência. Isso já transcorreram quase 9 anos. E há poucos dias atrás eu tive lá no Ministério do Transporte, uma audiência capitaneada pela senadora Lúcia Vânia, que é a presidente da Comissão de Infraestrutura, nem estudo, muito menos projeto executivo, esta obra tem. Então eu pergunto, como vai fazer uma obra, como Vossa Excelência disse há poucos minutos nessa tribuna, um valor de 4 bilhões, esta obra não tem nem projeto, como é que ela vai executar? Então não passa mais de uma tapeação, de uma mentira, e eu espero que o governo federal tome as providências, mas por conseguinte, o governo de Mato Grosso também é responsável por esses desmandos. Lamentavelmente nós contribuímos com um fundo que é o FETAB, e as estradas de Mato Grosso, as MTs estão totalmente deterioradas. Help, senador, ou seja, governador Simval Barbosa, Vossa Excelência tem que fazer algo. Percorri a MT 170, hoje BR 174, e me deu tristeza no meu coração de ver centenas de ônibus, ambulância, ônibus escolares
infelizmente, sem condição de trafegar pelaquela rodovia. E não é só essa, as demais ferrovias. Entretanto, senhor Pedro Taques, é R$1 bilhão que está sendo arrecadado e pelo menos as pontes, a patrulhamento e cascalhamento das rodovias estaduais não estão sendo feitos. E o governador e a Assembleia de Mato Grosso têm a obrigação de cobrar do Estado a aplicação desse dinheiro também das rodovias estaduais. Mas concedo a parte do senador Pedro Taques com muita honra. Doutor Jaime, existe uma expressão no nosso estado que diz assim, bobó cheira cheira. Bobó cheira cheira é aquele que pode ser enganado, né? Infelizmente, alguns acreditam que ainda exista bobó cheira cheira em Mato Grosso, né? Todo mundo sabe que a incompetência é a mentira. Quantas audiências públicas nós já fomos para discutir a FICO? Quantas audiências públicas já foram feitas para discutir a duplicação de Rondonópolis até Posto Gil? Muitas pessoas morrem, existem outras muito vivas, ladinas, que vivem destas estradas. Parabéns a Vossa Excelência pela sua fala. Agradeço e concluindo, senador Paulo Paes, já vou concluir, mas me toca profundamente pela dificuldade. E quero crer de que nós teremos uma nova missão nobre aqui nesta casa, de fiscalizar também o empréstimo de R$1 bilhão e meio de reais que o BNDES permitiu que o Estado contraísse. Lamentavelmente, já no início deste processo, já temos problemas. O Tribunal de Contas do Estado, lamentavelmente, por força de lei, de meios, de mecanismos e instrumentos, cancelou as 14 concorrências públicas. Está cheirando mal. Nós temos que alertar o Tribunal de Contas de Mato Grosso, o Tribunal, o Ministério Público, como também a Assembleia Legislativa. É R$1 bilhão e meio de real previsto na aplicação da pavimentação asfáltica, ligando as cidades às estradas tronco. Nós temos a obrigação de fiscalizar esse recurso que o BNDES está permitindo o Mato Grosso contrair. Caso contrário, o dinheiro vai para o ralo. E nós não podemos permitir que o dinheiro também do BNDES vá para o ralo. R$1 bilhão e meio é dinheiro para dar, vender e de certo. Portanto, eu faço esse alerta aqui, que o Senado tem que fiscalizar esse investimento proposto através desse financiamento do BNDES. De maneiras que eu quero e espero de que o governo federal faça a sua parte, como também o governo estadual faça a sua. Caso contrário, Mato Grosso vai retornar realmente a ser o estado que não poderá contribuir com a balança comercial e, sobretudo, dar alegria através, naturalmente, de uma produção sustentável, tecnificada, que, acima de tudo, mesmo com essas dificuldades, nós ainda conseguimos sobreviver. Eu quero dizer ao senador Pedro Taques que nós temos a obrigação aqui, senador, de fiscalizar R$1 bilhão e meio de reais que está sendo transferido para o governo do Estado através de financiamento do BNDES. Caso contrário, o Estado vai ficar endividado por 20 anos e ali nós vamos pagar muito caro. E Vossa Excelência, que hoje, com certeza, é um forte candidato a governador, nós temos que fiscalizar naturalmente esse recurso. Caso contrário, o pós-governador do Mato Grosso não vai ter nada que administrar, vai ter que administrar apenas crise e, com certeza, apenas tentar tampar os buracos que hoje, lamentavelmente, está a cada dia que passa se aprofundando. Muito obrigado, senhor.